E essa semana tem o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC, conhecido também popularmente como derrame. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um AVC não retornam ao trabalho depois que ele acontece. E 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. E apesar desses números preocupantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre o assunto e desconhece as principais causas, sintomas e maneiras de prevenir. A repórter Sulamita França conversou com especialistas sobre o assunto. Vamos ver. Popularmente conhecido como derrame, o acidente vascular cerebral está entre as principais causas de mortes no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que uma pessoa a cada 5 minutos falece em decorrência da doença. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a neurologista doutora Fabiana Veloso, que vai falar para a gente a respeito aí do AVC. Doutora Fabiana, obrigada por participar com a gente. Fala pra gente, o que seria então o AVC? Então, o AVC, popularmente conhecido como derrame, ele é caracterizado por uma interrupção súbita do fluxo de sangue cerebral. A gente tem, na verdade, 2 tipos de AVC. O AVC isquêmico, que corresponde à maior parte dos AVCs, que a gente tem um entupimento, uma oclusão por uma placa ou por algum coágulo que entope um vaso, dos grandes vasos ou pequenos vasos, que vão dar o fluxo de sangue nos neurônios, que são células que vão formar o cérebro, E o AVC hemorrágico, e que a gente tem um rompimento da parede desse vaso, um extravasamento de sangue dentro do parênquima cerebral e também vai causar a perda da função dos neurônios. São os dois, que corresponde a em torno de 15% dos AVCs. E aí a gente queria saber, quais são os sinais e os sintomas dessas doenças? É muito importante reconhecer, esses sintomas. A gente tem uma sigla fácil para isso, que é a sigla SAMU. Do SAMU mesmo, da ambulância, o SAMU, que você pede para o paciente sorrir, o S de sorrir, o A de abraçar, para ele estender os braços e você ver se tem alguma simetria de força, o M de música, você pede para ele cantar uma música e você vê se tem alguma alteração da fala, e o U de urgência, que se tiver qualquer um das alterações, sorrir, abraçar e a música, você vai ligar para o 192 e chamar o SAMU com urgência. E a gente quer saber também como diminuir o risco de ter um acidente vascular. Então, hoje a Sociedade Brasileira de AVC caracterizou 10 fatores de risco que a gente tem que controlar para diminuir o risco. Seria o controle da hipertensão arterial, o controle do colesterol e triglicérides, o controle do diabetes, controle do tabagismo, controle do abuso de álcool, controle das arritmias, principalmente a fibrilação atrial, que é a maior causadora do AVC, o controle da depressão e da ansiedade, que é muito importante como fator de risco, o controle da obesidade e a atividade física, para diminuir as chances, já que 1 em cada 4 brasileiros corre risco de ter um AVC. E aí existe um tratamento para quem sofreu um AVC? Desde 1995, a gente tem um tratamento efetivo para o paciente que apresentou um sintoma neurológico agudo, então, que é o trombolítico. É uma medicação que a gente faz na veia, mas o paciente, quando ele chega a ter uma perda de força em casa, eu tive uma perda de força, estou com uma dormência, teve uma perda de consciência súbita, uma tontura inexplicada, ele não tem que deixar para amanhã, ele tem que ir para um pronto atendimento com urgência, porque a gente tem até 4h30 para fazer essa medicação na veia. Então, tempo é cérebro. Ele precisa de ir para um lugar, de preferência já ter conhecimento prévio. A sociedade precisa de mais campanhas, como por isso que existe muita campanha em torno do Dia Mundial do AVC, para se conscientizar. Aqui em Juiz de Fora, onde que a gente tem hospitais que já tem uma equipe multidisciplinar pronta e treinada para esse atendimento de urgência do AVC. Você não tem que ficar esperando, você tem que chegar lá com sintoma desse tipo, ser triado para poder receber o trombolítico. E depois de passou 4h30, em alguns centros mais avançados, a gente tem a trombectomia mecânica, que o paciente pode chegar a receber um tratamento específico em até 24 horas, em casos selecionados, e depois que passou desse tempo, é uma reabilitação multidisciplinar, com a fonoterapia, com fisioterapia, com a prevenção dessas causas secundárias, porque o paciente ele também tem um risco de apresentar um quadro novamente. Muito obrigada, doutora Fabiana, por esclarecer esse tema que aí é tão importante na sociedade. Elias, a gente volta com você.